Olá pessoal, tudo bem? Novamente, reflexões matemáticas na sua área e você sabe para quê? Para ajudar a você a desenvolver cada vez mais suas habilidades lógicas, analíticas e intuitivas, de modo que você solidifique o seu conhecimento matemático e que você ganhe liberdade matemática. Então, se você é novo, se você é novo aqui no canal, peço a gentileza de que você faça tudo que essa plataforma indica, principalmente para que a gente traga conteúdo matemático de qualidade e se sinta motivado a fazer isso. Então, se você é novo, se você é nova, dê o seu like, inscreva-se no canal, assine o sininho de notificações e me segue, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, que a gente vai fazer uma bela viagem sobre a matemática. Bem, continuando a nossa série sobre fundamentos do cálculo, comentários especiais, destacando lemas, teoremas, trazendo referências que são importantes para você, destacando principalmente pesquisadores e professores que trazem, que escrevem um conteúdo matemático de qualidade em livros, textos que são publicados em importantes editoras. Bem, a pergunta que eu trago para você aqui é a seguinte: eu vou te dar três funções e eu quero que você responda para mim qual delas é maior uma que a outra, no sentido de estabelecer uma relação de desigualdade entre as três. As funções são f de x igual a x, função linear, que passa pela origem, a função parábola x ao quadrado e a função raiz quadrada de x. Para todas essas três funções, eu vou fixar que o domínio é x maior ou igual a zero, tá? Para a gente não ter problema na análise dos números negativos. Até porque eu coloquei o exemplo da raiz quadrada de x. Então, quem é maior que quem aí nesse conjunto dessas três funções? Eu vou fornecer para você 10 segundos, tá bom, né? Vamos lá, a partir de agora. Mais 5, tudo bem. Perfeito. Tempo acabou. Qual é a resposta? Exatamente isso que você falou. Depende. Depende do intervalo ou do subintervalo onde você está fazendo essa análise. Então, quando eu disse que eu vou considerar somente os números maiores ou iguais a zero, então esse era um ponto de partida. Por quê? Porque, na verdade, para você resolver um problema dessa natureza, você precisa determinar quais são os pontos de intersecção entre essas três funções. E boa parte daquelas questões que são importantes em termos de você resolver alguns limites, eles trazem um problema que você precisa resolver, que é os pontos de intersecção entre as funções, entre os gráficos dessas funções. Então, para as três funções dadas, você sabe que existem dois pontos de intersecção. É o 0 e o 1. Ou seja, a imagem do zero para qualquer dessas três funções sempre vai ser zero. E a imagem de 1 para essas três funções também vai ser sempre 1. Então, a resposta à pergunta que eu fiz depende. Então, no intervalo 0, 1, com 0 fechado e 1 fechado, a resposta é a raiz quadrada de x é maior que as outras duas. É maior do que x e maior que x ao quadrado. E a função parábola x ao quadrado é menor que as outras duas. E a função f de x igual a x está no meio delas. Ela é maior que x ao quadrado e menor que a raiz quadrada de x. E aí você se lembra, você com certeza está se lembrando da aplicação do teorema do confronto. Por quê? Porque você conseguiu determinar uma relação de desigualdade entre essas três funções. Então, por exemplo, quando o x tende a zero pela direita, o limite das funções nos extremos vai ser zero pela direita. Isso significa que o limite da função f de x igual a x quando x tende a zero pela direita vai dar zero pela direita, porque eu só estou considerando valores positivos. Por outro lado, quando x tende a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, o limite da parábola e o limite da raiz quadrada é 1. Portanto, o limite da função f de x igual a x também vai ser 1, pela aplicação do teorema do confronto. Aqui, no livro do professor Paulo Rimbenboim, na página 95, você vai encontrar um pouco mais de informações com mais detalhes sobre essa abordagem que eu estou trazendo aqui para você. Então, uma aplicação legal, rápida, prática do teorema do confronto para análise do limite de funções. Bem, eu concordo com você no sentido de que você possa estar dizendo o seguinte, mas não seria simplesmente eu avaliar os limites da função f de x igual a x, já que ela não tem muita dificuldade em termos de eu calcular o limite dela, tanto para x tendendo a zero pela direita, ou a x tendendo a 1, tanto pela esquerda pela direita. Sim, mas quando você aplica
esse teorema do confronto, você está dizendo mais do que simplesmente calcular o limite de uma função. Sabe o que é que você está dizendo? Que nas proximidades do zero e nas proximidades do 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, essas funções têm o mesmo comportamento. Ou seja, os valores delas são muito próximos de zero quando x tende a zero pela direita, e os valores delas são muito próximos de 1 quando o x se aproxima de 1 tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso significa que, em termos de aproximação, por exemplo, a raiz quadrada de x e a parábola x ao quadrado se comporta como uma função f de x igual a x na região das proximidades de 1. Pessoal, isso é muito importante quando você for estudar matemática numérica, quando você for estudar análise numérica, quando você for estudar aproximações. E mais à frente também, quando você aprofundar os seus estudos de análise em termos de convergência de séries, em termos de série de Taylor e outras coisas que virão pela frente, essa questão da aproximação ela é muito importante. Então, o limite ele tem essa aplicabilidade como resultado. Ele não é somente o valor da aproximação de uma função no ponto. Ele vai dizer para você como é que duas ou mais funções elas se comportam em termos de imagem numa determinada região do seu domínio. Isso significa que em muitas situações em que você não sabe calcular o valor numérico de uma função um pouco mais complicada, você pode reduzir isso para uma função em que você sabe calcular o valor numérico de uma forma mais simples. Entendeu? Então, essa é uma das consequências do limite. Então, entenda o limite em sua essência. Trabalhe as proposições, trabalhe os lemas, trabalhe os teoremas, consulte as referências que são escritas por pessoal, por professores qualificados, por pesquisadores, que certamente você vai ter um sucesso matemático e a sua base matemática vai ser sólida e ninguém vai conseguir derrubar e você vai ganhar a sua independência matemática. Um grande abraço e até o próximo vídeo.